Galera, volto para mais um vídeo de palavras difíceis, complexas e mal entendidas, né? Nessa não é exatamente uma palavra como foi o último, né, onde eu estava debatendo Deus. Se você viu, curte. Se não viu, vai lá ver, que é onde eu vou falar de 3 palavras que uma é ligada à outra e às vezes de forma errada, de forma não entendida, que é o racional, irracional e instinto. Primeiro, quando a gente debate racional e irracional, a gente não entende muito bem, né, em grande maioria, o que essas duas palavras significam. Eu já vi muito elas serem usadas de forma confusa e misturada. Às vezes você está confundindo instinto com irracional, irracional com instinto, com racional, né, instinto com racional ou não racional, ou misturando as duas como se elas fossem as mesmas coisas. Então eu resolvi falar sobre elas, né? Vou apresentar primeiro o que o racional significa. Vê que a palavra racional é uma coisa muito simples, né? Dentre das muitas definições que ela possui, eu destaquei 3, né? Real ou ser pensante, e 2, desculpa, e o que demonstra bom senso. Aí bom senso, é bom, sei lá, entender o que é bom senso. Tem o vídeo, bom senso e senso crítico, né? Senso crítico e tal. E ela nada mais é do que você utilizar o raciocínio lógico, né? O raciocínio é a sua capacidade de olhar uma coisa e decidir se ela é boa ou não, é o juízo, né? É você conseguir pensar se você quer ou se você não quer, se você acha bom, se você não acha bom, né? Por isso é o bom senso, né? É pensar. E aí entra na questão do irracional. Porque se racional é pensar, o que é irracional? Vamos por aí, ó. Quer dizer, olhando lá, quando você vê o negócio, quer dizer, tá falando o quê? Não ter discernimento e age insensatamente. Se tá falando de insensatez, né, o que é insensato? Insensato é aquele que não faz a coisa como deveria ser feita. Você já viu um cachorro insensato? Um leão insensato? Você imagina um tigre caçando um leão? Ou um rato atacando um gato, né? Você percebe que o cachorro, que eles não são insensatos, né? E ele tá pensando. Se você analisar dessa forma, você pode dizer até que o ser animal não humano também pensa. E muitas vezes ele não é insensato, ele é muito mais sensato do que nós. No fundo, a insensatez ela é muito mais humana do que das outras espécies de animais, né? Então a irracionalidade ela também seria algo voltado para quem possui a racionalidade. A irracionalidade ela não deveria ser vinculada às outras espécies de animais, porque dificilmente você vai ver um animal insensato, um animal que está agindo sem analisar uma situação. Mas daí quando eu falo isso, as pessoas falam, ah não, mas ele não analisa, ele age por instinto. A princípio eu até ia fazer esse vídeo focado no racional e irracional. E aí me veio isso, que eu pensei, ah, não, ele não tem irracionalidade, ele tem instinto, porque ele não está pensando, mas ele também não está deixando de pensar. Mas o que é o instinto? Vou colocar aí, ó. Posso relacionar irracional, como a gente debateu agora há pouco,
com instinto, lendo o que é instinto nesse instante, quer dizer, o impulso inconsciente que faz o animal agir adequadamente buscando sobrevivência. Um ser que age adequado, ele está sendo insensato? É como se você dissesse que as outras espécies de animais não humanas, elas agem como um computador. Elas têm um sistema dentro delas que sabe como agir em cada ação. Ela tem um sentido aranha, para quem conhece o Homem-Aranha, aonde ela consegue esquivar do que está por vir exatamente na hora que está acontecendo, né? Ele tem um instinto natural de defesa que avisa e faz a pessoa reagir quando necessário. Isso é um instinto, né? E aí, gente, por isso que é complicado, é como um reflexo. O instinto é como um reflexo natural, né? Por isso que a gente fala natural, né? O reflexo, quando a pessoa vem te bater, naturalmente você se defende e tal, reage. Por quê? Porque você tem o instinto, volta lá, o reflexo natural, né? O impulso inconsciente buscando a sobrevivência. Você não quer, você sabe que se você for machucado no rosto pode causar problemas. Isso naturalmente, mesmo uma criança, se você tacar uma bola no rosto, ela vai pôr a mão, porque ela tem o instinto. Então é próprio do ser humano, quando a gente pensa, possuir instinto e racionalidade. Porque nós temos a racionalidade. Se você quiser julgar as outras espécies de animais não racionais, você não pode julgá-las irracionais. Você pode julgá-las instintivas, mas não irracionais. Esse é o debate, por isso que essa é uma palavra muito difícil. Essas 3 palavras são palavras complexas. Por quê? Porque a gente regula o instinto à irracionalidade. E o instinto, de forma alguma, é irracional. Porque quando você pensa lá, né? Não ter discernimento e age insensatamente, você regula que a pessoa está decidindo agir para agir insensatamente. A irracionalidade, ela é algo de quem possui racionalidade, que é o ser humano. Então, você pode dizer que o ser humano é racional, instintivo e, consequentemente, irracional devido à sua racionalidade. E as outras espécies de animais é instintiva, não racional. Se ela não é racional, ela não é irracional. Você não pode colocar esse peso, porque ela não vai agir insensatamente. Ela vai agir instintivamente. Ela é dotada do instinto, não da racionalidade e da irracionalidade. Que é um debate muito quando fala da condição animal humana no Descartes. Quem quiser ver esse vídeo, né, tem lá. É interessante que ele debate exatamente isso. Nós temos a capacidade de racionalizar, as outras espécies não. Eles são instintivos, então não são irracionais, eles são instintivos. Entenda isso que é muito importante. Valeu, até o próximo, grande abraço.